Bem, pessoal, a gente começou falando sobre concurso de pessoas e agora a gente vai falar sobre participação, tá? Eu dizia mais cedo que a participação é um conceito tirado por exclusão. Quem intervém num crime e dele não é coautor é reputado partícipe. É importante que a gente lembre que a participação é regida pela teoria da acessoriedade limitada. O que é que isso quer dizer? Para o partícipe ser punido, é necessário que o autor pratique um fato típico e ilícito. Observe bem. Se o autor não for culpável, isto não vale para o partícipe, porque culpabilidade tem ares pessoais. De igual sorte, se por um motivo ou por outro o autor não for punível, isto também não vale para o partícipe. O que é que eu exijo do autor para punir o partícipe? Que o autor pratique um fato típico e ilícito. Lembrando que quando o fato é típico e ilícito ao mesmo tempo, eu posso chamar isso de injusto penal. O que é injusto penal? É um fato ao mesmo tempo típico e ilícito, tá bom? Então, observe. Vamos supor que eu veja alguém sendo agredido brutalmente, que essa pessoa esteja sendo vítima de uma agressão injusta e que eu empreste uma arma para essa pessoa se defender. Essa pessoa, autora do fato, estará agindo acobertada por um excludente de ilicitude chamada legítima defesa. A legítima defesa dele se estende para mim, porque eu só puno partícipe se o autor praticar um fato típico e ilícito, ok? Bom, agora imagine que o autor do fato seja alguém marcado por falta de culpabilidade. O autor do fato tem 15 anos, por exemplo, e eu emprestei a ele uma arma para ele praticar um roubo. O autor não vai ser punido criminalmente porque não é culpável, mas a falta de culpabilidade dele não me beneficia na qualidade de partícipe. Então, Gamil, qual é a teoria que rege a participação? Teoria da acessoriedade limitada. O que eu exijo? Que o autor tenha praticado um fato típico e ilícito. Beleza? Lembrando a vocês que existem três modalidades de participação. A primeira modalidade é o induzimento. O que é induzimento, meus amigos, minhas amigas? Induzimento é quando o sujeito cria uma vontade. É quando ele faz surgir uma vontade, ele dá uma ideia, ele faz aparecer uma ideia até então inexistente. Isso é induzimento. Existe uma outra modalidade chamada instigação. O que é instigação? Instigação é quando o sujeito reforça uma vontade pré-existente. Quem estimula agrega valor, faz uma vontade ainda maior, mas a vontade já existia. Isto é a instigação. E existe uma terceira modalidade de participação, chamada de participação material, que alguns autores preferem chamar de cumplicidade. O que é cumplicidade? Cumplicidade é quando o sujeito empresta um instrumento para a prática do delito. Isso é a participação material, quando entrega o elemento para praticar o delito. Então, três modalidades de participação: induzimento, instigação e auxílio material ou cumplicidade. Você vai botar uma observaçãozinha no seu caderno e vai escrever o seguinte: as pessoas comuns do povo, preste muita atenção a isso, as pessoas comuns do povo não estão obrigadas nem a impedir e nem a delatar os crimes alheios. Pessoas comuns do povo não estão obrigadas nem a impedir e nem a delatar os crimes. Então, se a pessoa tem um vizinho de porta, por exemplo,
que é um traficante de drogas, e não delata este vizinho, pelo fato de não ter delatado, não vai responder por crime nenhum. Por quê, Gamil? Porque pessoas comuns do povo não estão obrigadas nem a impedir e nem tampouco a delatar os crimes dos outros. Agora, se essa pessoa for arrolada como testemunha e mentir, aí ela vai ser responsabilizada por falso testemunho, mas não é pelo crime do outro, aí é pelo crime dela própria, ok? Então, pessoas comuns do povo não estão obrigadas nem a impedir e nem a delatar os crimes dos outros, porque o Código Penal brasileiro não pune a chamada conivência. Nós punimos o induzimento, nós punimos a instigação, nós punimos o auxílio material, mas nós não punimos a chamada conivência. Beleza? Uma observaçãozinha também importante para a gente registrar aqui. Em alguns crimes, como por exemplo, no artigo 122 do Código Penal, em alguns crimes, o núcleo do crime já é formado pelos verbos induzir, instigar e auxiliar. Quando isso acontecer, quem praticar o núcleo do tipo, que é o verbo, será autor deste tipo e não partícipe. Lógico. Quem induz uma pessoa ao suicídio já é autor do 122, mesmo porque ele não seria partícipe do crime da suposta vítima, ok? Então, cuidado, porque há alguns crimes em que o núcleo do crime é um verbo que regeria a participação. E quando isso acontecer, quem praticar o núcleo do tipo dele será considerado autor. Ok? Então, fechamos regras básicas do concurso de pessoas. Agora nós vamos examinar alguns casos especiais do concurso de pessoas. E eu começo falando para vocês da chamada participação de menor importância prevista no artigo 29, parágrafo 1º do Código. Devo dizer a vocês que não existe coautoria de menor importância. A regra do 29, parágrafo 1º, se aplica exclusivamente à participação de menor importância. É uma causa de diminuição de pena baseada no princípio da proporcionalidade. Causa de diminuição de pena, cujo fundamento é o princípio da proporcionalidade. Observem que na participação de menor importância, alguma importância a conduta terá. Porque se não houver importância, se aquela conduta for irrelevante, se a participação for insignificante, a absolvição se impõe. Observe bem. Imagine que eu veja 500 pessoas já agredindo alguém, né? E que eu do lado de fora falo, bata! As pessoas já estavam lá praticando um crime. O fato de do lado de fora falar bata num universo de 500 agentes é absolutamente irrelevante. Então, quando eu lhes falo em participação de menor importância, alguma importância teve. Porque se a participação for desimportante, haverá absolvição em nome do princípio da insignificância. Então, essa é a regra da participação de menor importância, prevista no artigo 29, parágrafo 1º do Código. No 29, parágrafo 2º, a gente vai ver uma outra matéria que a OAB adora, cai muito na primeira fase, sempre cai na primeira fase. Já caiu algumas vezes na segunda fase. No 29, parágrafo 2º, está a regra do desvio subjetivo de condutas ou cooperação dolosamente distinta.
desvio subjetivo de condutas ou cooperação dolosamente distinta. Então vejam, a regra do 29, parágrafo 1º, só se aplica na participação. A regra do 29, parágrafo 2º, aplica-se tanto para a coautoria quanto para a participação. O que vem a ser o desvio subjetivo de condutas ou cooperação dolosamente distinta? Diz o artigo 29, parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis praticar o crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Na hipótese de previsível resultado mais grave, será aplicada a pena do crime menos grave, aumentada de 1/6 até a metade. Então, quando é que eu vou aplicar essa regra, Gamil, do desvio subjetivo de condutas? Essa regra vai ser aplicada quando os indivíduos acertam um determinado crime e termina acontecendo um crime mais grave. Então, por exemplo, imagine que eu, Osmar e Nestor, nós três juntos, resolvemos praticar um furto na casa de Matheus Bisset. Eu, Osmar e Nestor. Eu digo, olha, eu já conheço a casa do Bisset, eu sei como é que as coisas lá estão dispostas, eu sei onde estão os objetos de valor, eu sei que de madrugada as pessoas lá dormem, ele mora sozinho, enfim, não precisa ninguém armado, é só pular o muro, entrar lá, pegar as coisas e sair. Ajustamos um furto. Na véspera fomos lá e olhamos, e de fato, aquilo que eu falava se verificava. Ele passava a noite sozinho, as luzes ficavam apagadas, ele estava dormindo de madrugada. Então, ajustamos um furto. No dia subsequente, dando cumprimento ao nosso plano, fomos para a casa dele, pulamos o muro, e enquanto eu e Nestor estávamos subtraindo as coisas, Osmar resolve revirar a casa, encontra Matheus, que era seu inimigo, e Osmar resolve matar Matheus, sem que eu e Nestor nem pudéssemos imaginar que isso fosse acontecer. Nessas circunstâncias, é óbvio que Osmar vai responder pelo resultado morte. A pergunta é, se eu e Nestor ignorávamos isso, se isso, usando o linguajar do código, não nos era previsível, nós vamos responder por este acontecimento? Resposta, não. Como era imprevisível, o resultado, tanto para mim quanto para Nestor, não vai ser atribuído. Nós vamos responder pelo crime menos grave, que foi o crime que nós ajustamos, no caso, um crime de furto. Agora imagine outra situação. Eu, Osmar e Nestor resolvemos praticar um furto, mas eu e Osmar já sabemos de antemão que Nestor é uma pessoa violenta, que Nestor é uma pessoa raivosa e que Nestor costuma andar armado. E aí imagina que tenha lá na interceptação telefônica, né? A gente dizendo para Nestor, olha Nestor, não precise ir armado dessa vez, não vá fazer nenhuma brutalidade, não vá ser brucutu de novo. Eu lhes pergunto, se nós fizemos questão de frisar tantas vezes, não precisa ir armado, não seja brucutu de novo, não vá fazer barbaridade, nos era ou não previsível que Nestor podia estar armado? Previsível era. Imagine que nós três tenhamos ajustado um furto e que no curso do furto Nestor tenha sacado da arma e dado um tiro na vítima. Neste caso, eu e Osmar, pelo fato de o resultado mais grave ser previsível, eu e Osmar vamos responder pelo crime menos grave, no caso, pela pena do furto, com a pena aumentada até a metade, nos termos do 29, parágrafo 2º. Agora, se o resultado mais grave foi previsto e aceito de fato, se o resultado mais grave foi previsto e aceito, nessas circunstâncias, todos haverão de responder pelo resultado mais grave. Então, eu, Osmar e Nestor acertamos um determinado crime, olha, vamos praticar um furto, mas Nestor diz, olha, pelo sim, pelo não, estou indo armado e se alguém reagir, eu vou reagir àquela vítima. Ora, se o resultado foi previsto e aceito por mim e por Osmar, nós três vamos responder pelo mesmo crime, mas eu insisto,
o que não quer dizer que nós tenhamos a mesma pena, porque unidade de infração não significa unidade de pena. Então já vimos dois casos especiais, participação de menor importância e o chamado desvio subjetivo de condutas. Vamos ver agora um terceiro caso especial, que é a análise, meus caros, do artigo 30 do Código Penal. É um artigo que diz assim: as circunstâncias e condições de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elementares do delito. As circunstâncias e condições de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elementares do delito. Nestas circunstâncias, eu preciso saber diferenciar o que é circunstância daquilo que é elementar. Elementar é parte estruturante do tipo. Elementar é aquilo que, se eu tirar do tipo, eu descaracterizo o tipo. O que é circunstância? Circunstância é tudo aquilo que não é elementar. Então, por exemplo, se eu retirar a expressão funcionário público do artigo 312, continua sendo peculato? A resposta é não. Porque funcionário público é um elementar. Se eu tirar elementar, eu descaracterizo o tipo. Agora, se eu eventualmente matar meu pai, o fato de praticar um homicídio contra a ascendente não é elementar do tipo de homicídio. O fato de praticar um crime contra a ascendente, se eu matar meu pai, isso funciona como uma agravante. Portanto, é uma circunstância pessoal. Circunstâncias pessoais não se comunicam. Somente se comunicam as elementares do tipo. Sempre que eu dou aula, eu faço uma comparação grosseira para você entender. Chocolate em um bolo é circunstância ou elementar? A resposta é depende. Se for bolo de chocolate, chocolate é um elementar. Porque se o bolo for de chocolate, eu não tenho como comer o bolo sem o chocolate. Mas se o bolo for com cobertura de chocolate, se for um bolo com chocolate, chocolate é uma mera circunstância. Então, o que é elementar de um tipo? Pense assim. Elementar é aquilo que, se você tirar do tipo, isso descaracteriza o tipo. E o que é circunstância? É tudo aquilo que não for elementar. Agora, observem. O código diz: não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo as elementares do crime. Por exemplo, a expressão funcionário público é elementar do crime de peculato, mas aqui eu tenho uma advertência para fazer para vocês. Para que a elementar que prejudique o réu, para a elementar que prejudica o réu se comunicar, é necessário que o codelinquente dela tenha conhecimento. Para que a elementar que prejudica o réu se comunique de fato, é necessário que o codelinquente dela tenha conhecimento. Porque se conhecimento não tiver, se conhecimento não existir, isto não é possível que se comunique, porque haverá erro de tipo. Então imaginem que eu chame alguém e diga: olha, vamos lá, no lugar que eu trabalho, praticar uma subtração. E que a pessoa me diga: vamos para lá nós dois. Só que essa pessoa não sabe que eu sou funcionário público para efeitos penais. Ela ignora, portanto, a elementar funcionário público. Assim sendo, se ela me ajuda a praticar a subtração, ela não é coautora de peculato, se ela ignora que eu sou funcionário público. Por que não? Porque ela estará em erro de tipo. Ok? Então, circunstâncias pessoais não se comunicam, as elementares pessoais
se comunicam, e repito eu, as que prejudicam o réu, desde que o réu tenha conhecimento. Tá joia? E aqui a gente precisa lembrar de um caso muitíssimo especial, que já caiu algumas vezes na primeira fase e outras tantas na segunda, que diz respeito à comunicabilidade das elementares no crime de infanticídio. O artigo 123 do Código dispõe: matar, sob influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Matar, sob influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Minha primeira pergunta: estado puerperal aí é elementar ou circunstância? Estado puerperal é uma elementar. Porque se eu tirar estado puerperal, isso não é mais infanticídio. A segunda pergunta: bom, nós já vimos que estado puerperal é elementar. Ora, se estado puerperal é de fato um elementar, ela se comunica para o terceiro que pratica o crime? Observe, eu não estou lhe perguntando se deve ou não se comunicar, se deveria ou não se comunicar. A minha pergunta para vocês é simples e é direta. Estado puerperal se comunica para o terceiro que pratica o crime? Não estou perguntando se deveria, estou perguntando, efetivamente se comunica? Ora, o artigo 30 diz que as circunstâncias não se comunicam, salvo as elementares do crime. Estado puerperal é elementar, e se é elementar, de fato, ela se comunica. Com isso, eu estou dizendo para você, meu querido, minha querida, o seguinte: terceira pessoa que não seja gestante, terceira pessoa que não seja a parturiente, pode responder por crime de infanticídio se for praticado em concurso de pessoas. Quem é essa terceira pessoa? Qualquer terceira pessoa. O pai, a avó, a parteira, o parteiro, a médica, o médico, qualquer que seja esta terceira pessoa. Aí você vai dizer: mas Gamil, você dizia ainda há pouco que para se comunicar para o terceiro é necessário que o terceiro tenha conhecimento. Dizia e mantenho. Mas essa exigência vale para os tipos que prejudicam o réu. No caso do infanticídio, a elementar estado puerperal não prejudica o réu, porque no infanticídio cria-se um crime de exceção com pena mais branda que o homicídio comum. Então, eu insisto, quando eu lhes digo que a elementar precisa ser conhecida pelo corréu, isto vale para aquelas circunstâncias em que a elementar prejudica o réu. Contrário senso, eu estou lhe dizendo o seguinte: as elementares que eventualmente beneficiam o réu, não necessariamente por ele precisam ser conhecidas. Ok? Então, terceira pessoa que não seja gestante pode responder por infanticídio? A resposta: sim, pode. Gamil, o legislador poderia ter feito alguma coisa para que não pudesse? Poderia e até deveria. O que é que o legislador deveria ter feito? Ao invés de criar um tipo especial de infanticídio, o recomendável seria que esta figura do infanticídio fosse uma causa de diminuição de pena do homicídio, por exemplo. Então, lá no homicídio, eu colocaria o parágrafo a mais com a redução de pena para a hipótese de homicídio ser praticado pela própria mãe durante o parto ou logo após. Ok? Outra observação importante para a gente fechar: artigo 30. O artigo 30 diz: não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo as elementares do crime. Então, observem: as circunstâncias que não se comunicam são as pessoais. Contrário senso, qualquer outra circunstância
que não seja pessoal se comunica. A restrição imposta pelo Código é a comunicabilidade das circunstâncias pessoais. As demais circunstâncias que não sejam pessoais se comunicam. Por exemplo, existe uma agravante genérica que é praticar um crime à noite ou nos finais de semana. Imagine que eu contrate, por exemplo, o professor Nestor Távora para dar uma surra em Osmar Palma e que diga a ele: eu quero que você bata nele à noite, na presença de várias pessoas, quando ele estiver dando aula. Se Nestor assim fizer porque eu pedi, ter praticado o crime durante a noite também vai prejudicá-lo. Por quê? Porque o código só impede a comunicabilidade de elementares pessoais. As elementares objetivas se comunicam sem problema algum. Obviamente, se comunicam desde que o codelinquente delas tenha conhecimento, tá? Só para a gente aqui arrematar esse ponto e fechar esse ponto, eu devo dizer a vocês que, via de regra, motivo de crime não se comunica. Até porque diferentes pessoas podem praticar o mesmo crime com diferentes motivos. Motivos de crime não se comunicam. O que pode haver é a adesão aos motivos alheios. Tá joia? Com isso, a gente acaba o primeiro bloco especial dos casos especiais de concurso de pessoas e ainda no terceiro bloco vamos ver outros casos especiais de concurso de agentes. Na sequência, ainda nessa aula, vamos falar sobre concurso de crimes, ok? Até o próximo bloco.